Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você fique comigo do início ao fim dessa mensagem. Sabe, é importante demais que você compreenda a importância da constância e da persistência. Então fique comigo, tá bom? Eu só quero te pedir uma coisa, é só uma. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá naquele botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, lindo, rapidão. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra aqui para você. Então faz isso agora, rapidinho. Depois não esquece de curtir o vídeo e mandar para todo mundo que você ama. Quanto mais pessoas assistirem, mais longe, melhor e mais feliz a gente fica. Porque no fim, as pessoas é que importam e é através da palavra que são transformadas. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Eu amo esse texto. E esse é um dos últimos conselhos de Paulo aos Gálatas. É um dos últimos. Trocando em miúdos ou parafraseando e tornando simples, porque às vezes algumas linguagens bíblicas elas nos deixam um pouco distantes da simplicidade do texto. O que Paulo está dizendo é isso, meu lindo. Nunca pare de fazer o bem, mesmo que você não seja visto, mesmo que você não seja percebido, e saiba que se você não desistir, uma hora chegará a colheita. E eu vou dizer algo para você. Isso é sucesso. Sucesso não é número. Sucesso não é o destaque, a fama. O sucesso que um homem pode ter é nunca parar de fazer o bem. Nunca parar de fazer aquilo que é o seu propósito. Eu tenho a impressão que existe uma percepção equivocada do que é sucesso. Alguém diz que eu tenho sucesso agora. E por que dizem? Bom, dizem porque vem milhões de pessoas que hoje seguem. Mas quem disse que isso é sucesso? Sabe o que para mim é sucesso? Sucesso é eu olhar para trás e saber que o que você vê agora eu já faço desde 2012. E mesmo quando ninguém via, eu ainda estava fazendo. Isso é sucesso. Sucesso é aquilo que você faz no secreto, de maneira repetida, sem aplauso, sem mérito, sem holofote. E mesmo assim não se cansa de fazer o bem. Existem pessoas que vivem um momento chave, ou aquele que a gente chama de momento uau da vida. De repente uma chave vira e a coisa acontece. E a gente diz que isso é de repente. Mas se eu te falar que o de repente não é a verdade? E se eu te falar que não existe nada de nada, assim de pode pilim pim pim, abracadabra, mágica? Isso não existe. Todos os homens da Bíblia foram marcados pelos seus feitos, mas pelos seus processos. Todos eles já estavam batalhando e lutando as suas pelejas antes da publicidade vir sobre eles. Olha a história que nós conhecemos. Davi matou um gigante chamado Golias. Olha que coisa linda. Ele matou um gigante Golias. Mas o que a gente esquece é que antes do Golias ele matou leão e urso. Então a gente olha para Davi entrando num campo de batalha contra um gigante e a gente não conhece a história ou esquece, a gente diz:
Oh, coitadinho, vai levar um pau do gigante. Aí o Davi entra no campo de batalha, olha para o gigante e fala: oh, coitadinho dele. Se ele soubesse do meu histórico, teria já corrido do campo de batalha. Aí o Golias olha para o Davi e diz: oh, tão pequenininho. Mas o que ele não sabe é que antes daquele menino entrar no campo de batalha, ele já estava em um campo de batalha que ninguém sabia, sem armadura, mas vencendo os seus desafios. Então, na verdade, o maior sucesso de Davi foi aquele que nós não contamos, mas que fez ele ter autoridade para vencer aquilo que publicamente todos nós sabemos. Olha para a Bíblia, todos passaram por processos de treinamento, mas o que eu preciso saber? Eu preciso fazer certo todos os dias, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acompanhe, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém valorize, porque essa é a minha obrigação. Ai, que herói! Isso é a minha obrigação. E se nós não desfalecermos, em algum momento chegará a colheita. Eu achei extraordinário. Eu estava ouvindo uma história esses dias de um homem, na verdade de um casal de compositores que escreveram uma música que talvez pais de meninas conheçam e tenham até raiva delas. Let It Go. Para os desavisados, é a música da Frozen. Let It Go. Você sabia que essa música vendeu mais de 10 milhões de cópias? Você sabia disso? Um casal compôs a música Let It Go. Mas sabe o que ninguém sabe? É que antes desta música explodir, esse casal já compunha várias músicas. Para ser mais preciso, 17 músicas foram compostas que ninguém nunca conheceu. Sabe o que é isso? Antes da chave virar, a chave já tinha virado, só que ninguém sabia. Esse é o segredo da vida. Não existe o de repente. O que de verdade precisa ser valorizado é a constância. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas já tinha alguém escrevendo, trabalhando, fazendo, plantando, e de repente colheu. Olha, que de repente. O que ninguém sabe é que por trás de todo de repente tem uma longa história de constância. Olha, de repente choveu. Não foi de repente que choveu, só choveu porque a arca ficou pronta. Caiu chuva do céu. Não, tinha um homem 120 anos todos os dias acordando e construindo uma arca. Não tinha chuva, não tinha água, mas tinha uma ordem. Deus diz: constrói uma arca. Estava lá Noé, todos os 120 anos da sua vida construindo. O dia que a arca ficou pronto, de repente começou a chover. De repente ouvi uma pregação e fui salvo pelo Evangelho. What? Pessoas oraram, pessoas dobraram seus joelhos todos os dias por você. Teve gente que jejuou pela sua vida. De repente, mas essas pessoas só jejuaram porque conheceram o Evangelho e foram transformadas pelo Evangelho. De repente, o Evangelho só está acessível porque alguém entregou o seu filho na cruz do Calvário por mim e por você. De repente, alguém morreu. Não existe de repente. Faça o bem todos os dias, não cansem de fazer o bem. E se vocês não desfalecerem, chegará a colheita. Ele não diz quando, ele só diz não desfalece, porque pode ser. Mas lembre-se que o de repente é depois de um longo processo.
Eu vi esses dias um jogador de beisebol. É beisebol, né? Aquele que tem um taco de beisebol. É beisebol. Aí alguém disse para ele, André: é incrível ver você fazendo a atacada. É tão orgânico, é tão natural. Aí o atleta disse: natural? Natural para quem? Eu pratico mais de 600 vezes por dia a mesma atacada. Para ser mais preciso, 6 vezes de 10. Depois, 6 vezes de 10. Até completar 600 repetições. Todos os dias. O que você vê no campo reflete o que eu faço dentro do meu vestiário. De repente. Uma outra história que me impactou muito, eu preciso falar para você, é de um pastor chamado Mark Batterson. Esse livro que eu estou lendo agora, ele escreveu, é um livro chamado Persiga o Seu Leão. E eu honro publicamente porque tem me edificado muito. E esse livro conta uma história dele. Ele era uma igreja de 200 pessoas. E que 90% dessas pessoas eram jovens. E durante 5 anos a igreja não crescia. Eram os mesmos 200 irmãos há 5 anos. Mesmo assim ele pregava a cada domingo. Mesmo assim ele cuidava daquelas pessoas a cada culto. Mesmo assim ele estava ali trabalhando. Persiste, consistência. Até que um dia um jornal chamado Washington Post surpreendeu pela faixa etária da igreja e foi fazer uma entrevista com ele. Olha que incrível. Diz ele no livro, parece que naquele dia era um domingo de poucas notícias. Pegaram ele e o prometeram que aquela entrevista estaria na área de religião do jornal. As perguntas eram: como que pode uma igreja que tem tantos jovens? Eram poucos, mas eram mais jovens. Aquilo chamou a atenção. E ele disse: olha, nós estamos há 5 anos fazendo o mesmo trabalho, cuidando das pessoas, dia após dia, mês após mês. Quando de repente, aí o Washington Post colheu a entrevista dele. E no domingo ele foi ver a banca de jornal, pegou apressado o jornal, rasgou o pacote, abriu na área de religião, página, não tinha a matéria dele. E ele ficou frustrado com aquilo, disse: puxa vida, foi tão legal a entrevista, eles não colocaram. Aí ele disse: vou devolver o jornal, já que não tem a matéria. Quando fechou o jornal e colocou, olhou para a capa do jornal, e a matéria da capa era a matéria da igreja. E de repente, no domingo seguinte, a igreja tinha 400 pessoas. E de repente, no outro domingo, a igreja tinha 800 pessoas. E hoje é uma grande igreja de Washington DC. Sabe? Na verdade, é de repente para quem ouve a história agora, mas para quem está construindo ela é um longo processo. Essa palavra, ela só tem um objetivo: lembrar você que o segredo que nós chamamos de sucesso não são os números, não são os holofotes, os aplausos, não. O sucesso genuíno é aquilo que você faz todos os dias, sem aplauso, sem holofote, mas com o motivo certo, para a glória de Jesus. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, de sol a sol, faça chuva ou faça sol, você está lá, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não canse de fazer isso, porque talvez, de repente, haverá uma grande colheita sobre você.
lembro do dia que eu acordei na minha casa e tinha 20 mil pessoas que assistiram a mensagem. Eu era acostumado com 5 mil, 3 mil, 2 mil pessoas. E de repente, ônibus já tinham sido ministrados, faculdades, ruas, bairros, evangelismos de porta em porta, cemitério, tantos lugares já havia pregado. Mas alguém diz ainda que é de repente. E é isso. Nunca é de repente. Feche os teus olhos, por favor. Deus, no nome de Jesus, Pai, que nós nunca venhamos nos cansar de fazer o bem, que venhamos trabalhar todos os dias para a glória do Teu nome, sem importar quem vai ver, mas sabendo que tudo que fazemos coopera para a nossa colheita, e é para a glória do Teu nome. Jesus, que o nosso propósito na terra aconteça todos os dias da nossa vida e até o fim dela, mesmo que ninguém veja, mas se o Senhor estiver vendo, é suficiente. Afinal de contas, tudo é para a Tua glória, e talvez não haverá um de repente para muitas pessoas. Nunca serão vistas, conhecidas, famosas, mas no céu o nome está escrito no livro da vida, e serão chamadas de filho e filha por Ti na eternidade. E é isso que importa. Os dias são breves, e só contigo a eternidade é possível. Em nome de Jesus. Amém.